Boa tarde, meus amores. Hoje a gente vai falar sobre variação linguística. Quando a gente fala em variação linguística, muita gente acha estranho, porque a gente já está impregnado daquele conceito, né, de falar certo, falar errado, que a gente vai para a escola para aprender a falar certo. Aí você ouve de repente o seu professor, um colega falando alguma coisa que você acha errado, come um S, mete uma palavra diferente. Fica toda fulaninho não sabe nem falar. Mas, apesar de tudo isso, que a gente vai falar mais detalhadamente em outro capítulo, né, que é de preconceito linguístico, a gente tem realmente a tal da variação linguística, né? Então, as línguas, ao longo da história, toda língua muda. Todas as línguas mudam, né? A gente hoje fala um português, né? Português brasileiro, né? Mas a gente já falou português mais arcaico, a gente já falou galego-português, né? O português descende do latim, o latim descende de outra língua, e aí sucessivamente, né? Então, ao longo da história, as línguas vão mudando. As línguas mudam e elas se segmentam, né? Se a gente for pegar latim, espanhol, italiano, inglês, a maioria dessas línguas modernas são descendentes do latim. Então, isso é uma prova da mudança que as línguas sofrem, né? Então, o português que a gente fala, que a gente escreve hoje, não é o mesmo português de quando o Brasil foi descoberto, né? Não é o mesmo português, por exemplo, se a gente for comparar com o português de Portugal. Então, a língua muda, né? Então, por isso que a gente chama de variação linguística, porque a variedade linguística ela é gigantesca. Mas aí a gente está falando, quando a gente dá esse exemplo do tempo, né? 1500, né? A evolução da língua no período histórico, é só um tipo de variação linguística. O que a gente chama muitas vezes de certo ou errado é apenas um tipo de variação. Se a gente for correr aqui para a lousa, a gente tem vários tipos de variações e esses tipos de variações são os mais comuns que tem. A gente tem a variação histórica, né, que é muito comum, que é a temporal, esse que a gente estava falando, né? A gente tem a variação regional, né, de um lugar para o outro, né? A gente chama aqui de regional, mas ela tem a ver com o lugar, de um lugar para o outro, né? Tem a social, e aí a social já vem repleta de outros incrementos, né? E tem a variação de estilo, certo? Vamos lá para a variação histórica. Essa variação histórica é exatamente o que a gente estava falando, né? Ao longo do tempo, a gente tem essa variação bem marcada. Então, por exemplo, a gente tem uma palavra bem simples hoje, que é a palavra você. Você. Então, você, que é a variação de prestígio hoje, né, a variação comum, o você, hoje a gente digita tecla VC, que a gente parte pelo princípio da economia de energia, né? É um princípio linguístico, é o princípio da economia. Então, o você que a gente usa hoje, a gente digita hoje VC. Mas já usamos no passado a palavra voz me ser. Quem assistia aí às novelas antigas, quem gosta de assistir filmes antigos, né? Mas de um século atrás, ou pouco menos, a gente percebe fácil que os personagens falavam muito voz me ser. Voz me ser é uma variação de você. E antes de se usar o voz me ser, usava-se a expressão vossa mercê. Quer dizer, então foi evoluindo de vossa mercê, voz mercê, você e hoje até VC. Então essa variante histórica também tem a ver com o tempo, né? Tempo histórico. Ok? A gente tem uma outra variação, que é a variação regional. Os exemplos eu coloquei aqui, tá? Você, VC. Então essa variação regional tem a ver com um lugar. Então, por exemplo, se a gente está no Nordeste, né? Dependendo de um lugar para o outro, de um estado para outro,
de uma cidade para outra, né? Às vezes dentro ou de um país para o outro, né? Pode ser também de um continente para outro. Essa variação muda. O português que a gente usa aqui no Brasil não é o mesmo português. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Obrigado. Não é o mesmo português que a gente usa, por exemplo, em Portugal. Né? O português do Brasil ele é bem diferente do português de Portugal. Né? Existem pontos de contato, mas são diferentes. Né? Palavras bem simples mudam demais. Né? Mas dentro do nosso próprio país tem mudança. Dentro do nosso estado tem mudança. Então eu coloquei ali o exemplo da palavra mandioca. Né? Eu quando era menino só falava mandioca. Que peste é essa mandioca, né? Vai ter lugar que a gente vai chamar de mandioca, vai ter lugar que a gente vai chamar de macaxeira, vai ter lugar que a gente vai chamar de aipim, né? Tem expressões típicas de uma região para outra, né? Que se for, por exemplo, lá para o sul, o pessoal chama muito criança de guri. Ô guri, é criança, menino, né? Então, de um lugar para o outro, essas expressões mudam. De um lugar para o outro, a gente chama essa variação de variação regional, ok? Então, é aquela história o pessoal fala muito das expressões nordestinas, né? Então, por exemplo, aqui hoje a gente tem o din-din, em outro lugar chama de gelim, em outro lugar chama de sacolé. A variação regional tem a ver com o lugar, com o espaço, tem a ver com a cidade. Então, cada lugar vai ter essa variação, ok? Beleza? Próxima variação é a social. Como o próprio nome já diz, tem a ver com variações sociais, né? Prestígio social, tem a ver com a idade. Primeiro fator social, que é crucial, é o fator idade. Né? É fácil da gente reparar que os adultos falam diferente das crianças. A linguagem é diferente. As expressões são diferentes. O vocabulário é diferente. Né? E se você comparar com uma pessoa mais idosa, é completamente mais diferente ainda. Então, desde o ritmo da fala, desde o ritmo até as expressões que a gente usa. Né? Você chegar para o seu pai e mostrar uma namorada bonita, né? Você tá lá, já paquera. Pai, já paquera. Nem sei se você usa paquera, né? Aí, que brotinho, né? Provavelmente você não sabe o que é brotinho. Brotinho era o que hoje a gente chama de paquera. Chegar pra meninada vai ter que estar chamando de crush. Não, é meu crush. Crush. Coloquei ali na lousa, né? Ah, é um gato, é uma gatinha, é uma gatinha. Então é o crush das gerações mais modernas, é a paquera da minha geração, né? É o broto da geração do meu pai. Então são palavras que têm a ver com a variação social e idade, ok? Mas a gente também tem a variação social de sexo, masculino e feminino. É fácil a gente perceber que os homens têm uma linguagem mais grosseira, têm um vocabulário mais áspero, mais violento, menos educado. É fácil a gente perceber isso na nossa rotina do dia a dia, né? As mulheres em geral, e aí claro que a gente sempre usa a expressão em geral, né? A gente está generalizando, existem as particularidades, né? Em geral, as mulheres têm uma fala mais educada, mais rebuscada, mais delicada, né? Os homens faz parte do nosso jeito, faz parte da nossa língua, da nossa expressão, expressões mais grosseiras, mais ásperas, mais rudes. É típico da gente. Ok? Terceira variação social é a classe social. Então é fácil a gente perceber que uma pessoa de classe social mais elevada, quanto mais elevada a classe social, mais se afasta da classe baixa. Então se a gente pegar uma pessoa de classe social mais elevada, um pouco mais de estudo, né? E aí outra variação, a escolaridade, tem a ver a classe social com a escolaridade,
Então a gente percebe a diferença gritante do jeito de falar, do vocabulário de falar, né? Então, classes sociais tem a ver com proximidade, né? Com pessoas que a gente convive, com o jeito que a gente convive, com estudo e tudo mais. Tem falas parecidas. Então, se você pegar um grupo social, ele tem um jeito de falar específico, pegar um grupo social mais baixo, tem um jeito de falar mais específico, né? Ok? Isso não é discussão, isso é científico. Ok? Mas também tem, parecido com classe social, tem o grupo social. Diferente, né? Classe social, grupo social. O grupo social tem a ver com, por exemplo, a gente chama de gírias, né? Então tem as gírias dos skatistas, dos malandros, tem a gíria dos jovens, né? Já tem uma linguagem mais técnica, se você for, por exemplo, para a área da saúde, médico, enfermeiro, auxiliar, dentista e etc. A área da saúde já tem um vocabulário, uma fala toda específica daquela área, né? Uma linguagem mais técnica, né? Se você chegar no meio dos jovens, de repente a gente não vai entender certas gírias dos adolescentes, né? Okay? Um cara que nem eu de 37 anos, né? De repente tem uma certa dificuldade, né? O famoso de chegar, tá ligado? Para mim, tá ligado. Quer que eu desligue? Desligar o quê, né? Mas tem a ver com isso, a questão dos grupos, né? Dos pequenos grupos, né? Da turminha de cada um. Ok? E finalmente a variação de estilo. O que é a variação de estilo? Estilo tem muito a ver com a questão de adequação linguística. Se a linguagem precisa ser formal, precisa ser informal, o jeito, né, de escrever, de falar de cada um, ok? Então, dependendo da situação, a gente precisa ter mais ou menos monitoramento, se auto-monitorar, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui dando aula agora, é claro que eu vou pensar numa linguagem mais elaborada, tentar cometer menos erros, tentar falar de uma forma mais formal, né? É diferente de eu estar num churrasquinho tomando uma cerveja, né? Se um menino, vocês, né, estiverem, por exemplo, apresentando um trabalho para a turma, vocês têm que se policiar para ter um minuto, você está sendo avaliado e tal. É diferente de você estar correndo, jogando bola e xingando todo mundo. Então, dependendo da situação, você vai buscar adequar o seu estilo, né? Uma linguagem mais formal ou menos formal, um discurso mais monitorado ou menos elaborado, ok? Então, existem outras variações também, mas essas são as principais, né? Ok? E isso, apesar dessa aula estar sendo direcionada para os sextos anos, né? É um assunto que é muito, extremamente cobrado. Sempre tem uma média de 2, 3, 4 questões em vestibulares e concursos, né? Tem um colega meu formado que não sabe o que é variação linguística. E ele disse que errou. No concurso que ele tinha feito, eram 4 questões, ele disse que não sabia o que era, né? Então, apesar de ser um conteúdo de uma série simples, que nem é o sexto ano, é um conteúdo que é extremamente importante para provas, concursos e vestibulares. Variação linguística. Ter essa consciência da variação linguística, reconhecer esses elementos, esses pontos de variação linguística, né? Reconhecer a diferença de estilos formais e informal, saber reconhecer isso, né? Modalizar essa linguagem, é extremamente importante para a nossa consciência linguística e para a gente se dar bem numa prova de concurso, ok? Então, beijo, cheirinho, queijo, tchau e benção. Valeu, gente. Espero que tenham gostado. Curte e compartilha. Beijo.